Rogamos a Jesus, permita a Ele e a Maria Santíssima que os bons Espíritos venham nos ajudar, nos inspirar para o estudo que ora vamos fazer. Estudo do Evangelho de Jesus, livro de Mateus, tradução de João Ferreira de Almeida. Estamos estudando o Evangelho de Mateus no capítulo 9 e, entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Já viram que não deixavam Jesus em paz? Ele chega lá nos Gadarenos, ajuda aqueles espíritos que atormentavam aqueles dois jovens, liberta os jovens do assédio dos espíritos maus, expulsam-no de lá, e ainda, tarde, já deveria ser tarde da noite, ele volta para sua cidade. E ao chegar, já tem lá um paralítico ele ser curado. Todo momento, ele estava operoso, pronto para servir. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Então, ele observa que aquelas pessoas que levaram o paralítico tinham fé, não estavam ali simplesmente porque queriam estar. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Então, entre a população tinha alguns escribas que queriam ver, aliás, todos queriam ver Jesus. Todos queriam ver o que ele estava fazendo, como ele estava fazendo, o que ele estava trabalhando, esquecendo-se que estavam automaticamente assumindo a responsabilidade eterna frente à própria consciência. Eu vi o mestre, eu estive no magnetismo do mestre, eu estive dentro daquela aura maravilhosa, assistindo os milagres, assistindo tudo, mas não quis aceitá-lo. Por isso a responsabilidade nossa de aceitar Jesus, compreender os seus ensinamentos. E esse aceitar Jesus não é sair gritando em praça pública: aceito Jesus, é nos transformarmos intimamente. Procurarmos entender a reencarnação, procurarmos entender a importância da caridade, procurando entender a importância de fazer o bem a quem quer que esteja. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Ele conhecia os pensamentos e, como um bom médium, ele lia o pensamento e a alma de cada um que estava ali. Sabia que todos pensavam. Se nós, médiums, já conseguimos perceber alguma coisa diferente dos outros, imagine alguém com a missão mediúnica perfeita para ajudar a humanidade e marcar o tempo da humanidade em antes de Cristo, depois de Cristo. Pois o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados se estão seus pecados, ou levanta-te e anda. O que é mais fácil dizer para quem está ali deitado sobre um grábado? Todos precisamos, então, compreender a importância de ajudarmos-nos, de auxiliarmos-nos para construirmos uma manhã de luz e de paz. E Jesus, no seu magnânimo amor e saber, dosava todos os seus ensinamentos a cada um, segundo as suas possibilidades. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. Então, quando ele percebe os maus pensamentos dos escribas, ele dá um chavão neles. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados estão teus pecados, ou levanta-te e anda. Se você, de todas as formas que Jesus falasse, eles se sentiriam incomodados. Mas ele usou um meio mostrando assim: eu tenho autoridade para isso. E aqui está o fruto da minha autoridade. Que não adianta eu falar para você assim: eu perdoo os teus pecados em nome de Deus, mas você vai continuar doente. Então cadê meu poder? Cadê a minha autoridade para falar? Então Jesus falava com a autoridade de quem tem poder para transformar os corações, e aquelas pessoas então saíam dali curadas. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. Jesus dizendo para eles, com a sua ação: eu tenho autoridade para perdoar pecado e para curá-lo. E eles não aceitavam isso, lógico, porque os escribas e os sacerdotes se sentiam os senhores, os donos da lei. E, levantando-se, foi para sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Então a multidão vê Jesus curando aquele paralítico, ajudando-o a se melhorar, e fica
glorificando a Deus por dar tal poder aos homens, de estarem ali diante de um ser com o poder de transformar corações e curar doenças incuráveis. Então, esse psicoterapeuta Jesus, esse ser magistral, transformava corações, transformava o entendimento da multidão, mas daqueles que tinham seus conceitos enraizados nos corações, tal qual os escribas e os fariseus, os saduceus, permaneciam imunes às palavras de Jesus, sempre tentando articular para se livrar dele o mais rápido possível, sem pensar nas consequências do porvir. Porque as elites jamais pensam nas consequências do porvir. Se pensassem, eram mais humanas, eram mais sociáveis, eram mais caridosas. E Jesus, passando diante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe. Então ele sai, passa na alfândega, viu Mateus, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Quanto nós vimos lá, se não me engano, no capítulo 2 ou 3, não, foi na crônica do capítulo 5 do Boa Nova, que mostra que Levi, também chamado Mateus, ou Mateus, também chamado Levi, né? Ele conviveu com Jesus na infância, ele conhecia Jesus. Por isso essa facilidade dele sair da alfândega e seguir Jesus. Mas isso determina que a gente tem que entender que ele era portador de uma grande humildade. Você imagine um técnico da Receita Federal que recebe em torno de R$10.000 largar o emprego para seguir ao mestre caminhando ao léu, vivendo dos favores das pessoas da caridade pública. Não é para qualquer um, é um espírito preparado intimamente. E Mateus traz para a gente essa maravilha de evangelho que eu gosto muito, que ele vai mostrando para a gente o Velho Testamento, o Novo, faz as profecias, as ações de Jesus e com didática maravilhosa. E aconteceu o quê? Estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se junto com Jesus e seus discípulos. Então Jesus estava em casa, sentado à mesa, e vários publicanos e pessoas do mundo que eram chamados de pecadores e vão até a mesa. Lembrando que publicano eram os cobradores de impostos, então Mateus era publicano. Se Mateus passou a seguir Jesus, os outros quiseram saber quem era Jesus. E, como eram pessoas muito ricas, cheias de tradições, cheias de triques, como a gente costuma dizer no dia a dia, eles chegaram à casa de Jesus, à mesa. E sentaram-se à mesa junto com os discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Então sempre tinha espião de todos os lados. Ele não tinha paz. Vai aos publicanos, os chamados pecadores, pessoas das mais variadas funções públicas, lícitas e ilícitas, senta com Jesus e ele recebe todo mundo tranquilamente. E aí eles perguntam por que Jesus sentava com publicanos e pecadores. E Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes. Lembre-se que Jesus ouvia até os pensamentos das pessoas. Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Olha que resposta maravilhosa. Eu estou com os pecadores, eu estou com os publicanos, porque eles precisam do meu remédio de amor, porque eles precisam de um despertar para a luz, de um despertar para uma manhã cheio de bênçãos. E aí, então, começa assim, o esclarecimento daqueles espíritos, mostrando que eles eram doentes. E imagine a cara deles quando Jesus fala que os médicos só vão para os doentes. Então eles se colocaram assim, quer dizer que ele está achando que nós somos doentes? Mas tiveram humildade de continuar na mesa. Tiveram humildade de permanecerem do lado do mestre sem nenhum constrangimento, pelo menos o que narra. Enquanto os fariseus. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar o justo, mas para os pecadores ao arrependimento. Aí, naquele momento, ele está mostrando para a gente, neste momento, né, ele está mostrando para nós que ele tinha uma ideia: ajudar aqueles que estavam sofrendo.
Ele tinha uma ideia: dar apoio aos que sofriam. Mas ele queria com misericórdia. Ele queria que as pessoas aprendessem a amar. Queria, na realidade, quer que as pessoas aprendam a amar, aprendam a perdoar, aprendam a ser irmãos uns dos outros e caminharem juntos na direção do bem infinito. Então, chegando ao pé dele, os discípulos de João disseram: João, o Batista, tinha vários discípulos. E eles, então, chegam para Jesus e perguntam: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? João gostava de fazer o jejum, os fariseus também faziam, e faziam muitas vezes. E por que os discípulos não jejuavam? E, pelo contrário, comiam quanto tinha para saciar-se. Pelo que dá a entender nos textos. E disse-lhe Jesus: podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dia, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ou seja, quando ele compara a vida dele ali às bodas, enquanto o esposo está na comemoração das núpcias, todos ficarão perto dele, porque tem muita comida farta, tem o vinho, tem aquilo que as pessoas gostam. Porque nas festas de casamento, normalmente se faz oferecendo os melhores alimentos, as melhores possibilidades para aquelas pessoas. Então, ali tinha um lado da história. As pessoas que estavam recebendo as bênçãos do amor, que estavam recebendo uma instrução para se adequarem à realidade transcendente da vida. Por outro lado, vejamos, então eles não precisavam de jejuar, porque o principal alimento que eles recebiam era o alimento divino da presença de Jesus. Aí vem depois: ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Se um pano novo rasga, você não deve fazer um remendo com pano velho. Se você quer remendar, faça com um pano novo. Senão vai continuar rasgando toda a vida. Então, pegar a ideia de ter que jejuar, que era do Velho Testamento, que já era uma ideia velha, não dava para colocar todas aquelas ideias no Novo Testamento, que era a ideia nova, que era a ideia do amor, da paz e da fraternidade, da alimentação sublime e divina, com as realizações excelsas do amor imortal. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho. E os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novo. E assim ambos se conservam. Odres é aqueles barris para guardar o vinho. Então, você guardava o vinho. Quando acabava de usar o vinho, tinha que desfazer daquele barril e comprar um barril novo. Porque senão ele ia estragar se colocasse mais vinho. Ele já estava dando fenda, já estava uma parte dele ressecada, então não tinha utilidade mais. Você tinha que buscar um outro odre, um outro barril. Entendendo isso, fica um pouco mais fácil para nós compreendermos a importância de estarmos sempre trabalhando e agindo em favor de um mundo melhor, em favor da conscientização das pessoas e o entendimento maior que deve existir nos corações humanos. Sempre pegar o que é novo, seguir o que é novo. O velho sempre vai ser uma referência para nós, conforme está sendo mostrado aqui. Mas o novo está sempre se refazendo, sempre se modificando. E os discípulos não jejuavam porque eles davam conta de fazer o que tinha que fazer. Porque virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ou seja, quando Jesus não estivesse mais com eles, eles deveriam jejuar. Por isso, nós podemos sair levando tudo ao pé da letra. Jesus falou para não jejuar. Ele não disse isso. Ele disse que enquanto eles estavam com ele, eles poderiam desfrutar da presença dele, da caminhada com ele, e
a alimentação diária eles tinham sem o jejum. Mas quando ele saísse, eles teriam que jejuar. Depois ele coloca a questão do remendo. Como que você vai colocar um remendo num pano novo? Se Jesus estava ali como novo, como a nova ideia que iria nascer, tudo aquilo que era do passado ficava no passado. Viveria-se e passaria-se a viver o presente. E com relação a conservar o vinho, nós temos que saber usar um barril novo, porque o barril velho já vai estar trincado, vai estragar o vinho e vai perder-se o barril. Disse-lhe, dizendo-lhes ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. A todo momento alguém pedia uma ajuda de Jesus, já perceberam? Ele estava ali conversando, aí quando alguém já estava pronto para fazer uma nova pergunta, já vem outra: olha, eu preciso da sua ajuda que a minha filha morreu. E Jesus, levantando-se, seguiu-o, e seus discípulos também. Ele não perguntou onde era, não perguntou o que ela tinha, se o cara tinha fé ou se não tinha. Ele simplesmente levanta e vai, acompanhado desse pai aflito. E eis que uma mulher, que havia há 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de suas vestes. Então, quando Jesus levanta, resoluto para ir à casa da menina que tinha morrido, junto daquela multidão em torno dele, uma senhora que já tinha 12 anos de um fluxo contínuo, com a chamada metrorragia intensa, chega e toca-lhe a ponta da veste. Porque consigo dizia: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. Então ela tinha tanta fé que ia ser curada se tocasse-lhe a veste, que ela foi, e no meio daquela multidão, ela toca Jesus. E se vocês observarem, poucas mulheres vão pedir milagre a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Jesus sempre passa essa mensagem e deixa-nos a mensagem de amor. E a mulher ficou sã. Confiemos em Deus, entreguemo-nos a Deus e Ele trará para nós a saúde que precisamos, as bênçãos do amor que necessitamos. E Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Então, quando Jesus chega, já tinha aquelas pessoas já fazendo preparativo para a sepultura, todos ali naquele alvoroço, que a menina tinha morrido. Imagine como era uma notícia de morte de uma menina naquele momento. E Jesus, então, manda que as pessoas se retirem. Deixa que a menina a sós com os pais. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. Ele não precisou de fazer nada, só o toque. Mas ele não deixou que os vissem. Já que eles estavam tomando toda aquela atitude de galhofa, de rir, de deboche, então fiquem fora, eu entrarei. Ele não chegou dizendo assim: agora olhem bem como que eu vou fazer. Ele e a menina e curou-a, levantou-a dali. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Então, todo o trabalho de Jesus para esclarecer as pessoas, para orientá-las e dar a elas a condição de trabalharem intimamente para se tornarem pessoas melhores. Imagine a cara das pessoas depois de terem rido do mestre, debochado, zombado, como é comum nas pessoas que não têm muito senso de educação, de respeito pelo outro, que ele não tinha, já estavam rindo dele. Então ele chega e orienta: saiam, pega na mão da menina, e a menina fica curada. E todos espalham a notícia para todo aquele país, para toda aquela região. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, chamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Aí, sempre que Jesus sai de um lugar, lá está outros pedindo ajuda, ele constantemente ajudando. E
Por que filho de Davi? Porque eles, naquela ordem genealógica, José era descendente de Davi já na 14ª geração. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse-lhes: Credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. Eles saíam pedindo ajuda, mas Jesus pergunta primeiro: Vocês creem que eu possa fazer? E eles respondem sem titubear: Sim, Senhor. Ele toca-lhes: Seja-vos feito segundo a vossa fé. Se eles estavam realmente acreditando, ficariam curados. Se tivessem dúvida, talvez ficasse com o olho embaçado. Ou seja, eles tinham que estar dispostos a se curarem. Tinham que querer aquela cura. Tinham que estar dispostos a aceitar todos os comandos que Jesus tinha a passar. E os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai que ninguém o saiba. Ao ficarem com os olhos abertos, a começar a enxergar, olhai porque ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhes um homem mudo e endemoniado. Ou seja, ele fala para não contar para ninguém, mas aí é que eles contam mesmo. Pediu segredo para certas pessoas, as coisas se complicam. Imagine as pessoas que não enxergavam passar a enxergar, desfrutar da visão, poder ver. Eles ficaram numa alegria tão grande que nem ouviram, talvez, Jesus dizendo para não contar para os outros. Eles queriam compartilhar aquela alegria do mestre em terem curados. Eles se retiram, contam as suas novidades e chega um homem mudo e possuído por espíritos maus. E expulso o demônio, falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. O menino não falava porque o espírito estava jungindo a ele, não deixando que ele falasse. E isso é muito comum nos dias atuais. O espírito, então, incomoda-o, deixando com a sua audição obliterada. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E aí a gente ouve isso até hoje, da acusação, acusando os espíritas que fazem alguns tratamentos, que só fazem isso com a ajuda dos demônios. Então ele expulsa os espíritos com a ajuda dos espíritos, colocando a palavra demônio como companhia espiritual, e está certo. Então vamos ver. Nem dá resposta a Jesus. Deixa que os fariseus falem a sua vontade, que façam a contra-informação do processo, mas não adiantava, a multidão seguia Jesus. Qual era o medo dos fariseus, então, das pessoas estarem seguindo Jesus? Se seguem Jesus, não vão ao nosso templo deixar suas doações, pagar os seus tributos, como eles normalmente pensavam. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, ele percorria todas as regiões, todas as aldeias ali que ele conhecidas, ou em torno, ia nas sinagogas, pregava, ensinando o evangelho do reino, e quantos tinham, ele curava. Nem sempre ele era mal recebido, nem sempre ele era atacado. Muitas das vezes era bem acolhido, era bem aceito. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então aquela multidão de pessoas que acompanhavam Jesus, desesperadas, em busca de um lenitivo para suas dores, querendo uma nova esperança, querendo um novo ideal, querendo despertar em si um amor incondicional. E ele tem compaixão dessas pessoas, porque elas estavam sem um norte, sem orientador, sem alguém que lhes dissesse as palavras que eles precisavam de ouvir para abastecessem sua alma com as luzes excelsas da paz. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande,
mas pouco são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. O trabalho hoje é para evangelizar o mundo inteiro, esclarecer as consciências do mundo inteiro. Então rogamos ao Pai que nos dê força para continuarmos convidando-vos a essa seara, convidando-vos a entrarem nesse caminho redentor de esclarecer consciências. Convidamos-vos para vir sorver esse néctar divino do Evangelho. E vendo toda essa seara enorme de pessoas ávidas pela luz do Evangelho, que possamos auxiliá-los, que possamos oferecer uma mensagem de paz, que possamos confiar em Deus e rogar ao Senhor que nos dê forças para continuarmos nesse sagrado trabalho de esclarecer o Evangelho, divulgar o Evangelho, e que todos possam, ao ouvir, compartilhar com seus amigos, com suas amigas, nos ajudar nesse trabalho de esclarecimento de consciências, nesse trabalho de divulgação do Evangelho, nesse trabalho de amor e de paz, para que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos alimentando e nos fortalecendo, porque a seara é grande, o trabalho é intenso, e muitos precisarão de se esclarecerem, porque no momento da regeneração só ficará na terra regenerada aqueles que forem bons. Aqueles que não forem bons, aqueles que não conheceram o Evangelho, aqueles que não souberem praticar o Evangelho, não poderão ficar. Portanto, o nosso trabalho é de esclarecimento de consciências, mas muitos já têm a intuição do Evangelho, já fazem o bem, já são bons. Então, é necessário dar-lhes mais forças nas suas bondades para continuarem o trabalho. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos iluminando o caminho, nos fortalecendo para os amanhãs de realizações de paz e harmonia.